Aloha! Sejam bem-vindos ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Eu sou a Su Floriani, terapeuta inspiradora e especialista em harmonizar relacionamentos. E o tema do programa de hoje é: você sabe por que homens são de Marte e mulheres são de Vênus? Essa é uma reflexão que todos nós fazemos, né? Quando nós associamos a energia dos homens com o planeta Marte e das mulheres com o planeta Vênus. Mas basicamente, o que é importante compreendermos dessa reflexão e dessa análise? Que homens e mulheres são diferentes e por isso eles têm uma identificação maior com essas duas referências planetárias. Porque a energia de Marte, ela é o símbolo da força masculina. Só que a força masculina nos habita, porque todos nós temos polaridades. Nós temos o polo masculino e o polo feminino. O polo Yang, que é masculino, e o polo Yin, que é feminino. Porém, nos homens, essa energia Yang masculina, ela está potencializada, porque os homens estão dentro de uma estrutura masculina que vibra de uma forma diferente do que a estrutura feminina. Por isso, homens são regidos pela força de Marte e mulheres são regidas pela força de Vênus, porque na estrutura feminina existe uma outra vibração que se afina com a vibração do planeta Vênus. Isso representam diferenças básicas, diferenças essenciais no desenvolvimento da consciência de homens e de mulheres. Mas todos os dois têm esses dois princípios, masculino e feminino. Mas por estarmos em corpos diferentes, em uma estrutura masculina e uma estrutura feminina, nós naturalmente seremos dirigidos por esses princípios masculino e feminino que nos habitam. Mas precisamos equilibrar os dois princípios. E por que é tão essencial equilibrar esses dois princípios? Para vivermos relacionamentos equilibrados. Quando nós não compreendemos esses dois princípios, não conseguimos equilibrar os nossos polos, masculino e feminino, e por consequência não conseguimos alcançar equilíbrio nas nossas relações. Essa é uma questão chave, essencial para a evolução. Simplesmente falarmos, de uma forma superficial dessas diferenças não resolve os nossos dilemas de relacionamentos. Agora, quando nós vamos mais fundo na compreensão desses dois princípios representados por essas duas energias planetárias, nós podemos compreender muito daquilo que nos move, que é a representação de Marte, e daquilo que nos conecta, que é a representação da Vênus. Olha que legal, que é essa compreensão. A astrologia nos traz esse conhecimento muito claro, essas forças universais que nos movem e que nos conectam, que são princípios masculino e feminino. Essas duas forças de Marte e Vênus trabalham associadas, elas são sócias, elas se complementam, uma precisa da outra. O masculino precisa do feminino, o feminino precisa do masculino, porque do contrário não existe expressão criativa. Um depende do outro, mas é uma dependência consciente, tá? Não é aquela codependência. É a dependência no sentido de você compreender a importância daquela outra parte para complementar a parte que está com você. É a parte que vem e encaixa na sua e faz tudo fluir harmonicamente, perfeitamente, e a vida se torna ainda melhor, mais bonita, mais interessante. Então, quando você não faz esse trabalho de equilibrar as polaridades, de reconhecer a tua força de Marte e de Vênus e encontrar harmonia nelas, você terá esses desafios externos nas suas relações. Portanto, é essencial a compreensão desses dois princípios que te habitam.
Isso fará toda a diferença e principalmente irá impactar positivamente seus relacionamentos em todos os níveis, mas os relacionamentos mais diretos, interpessoais entre você e o outro, né? Teu parceiro, tua parceira, isso fará toda a diferença. E eu vou te deixar aqui um exemplo de um caso, de uma pessoa que não tinha essa compreensão desses princípios que habitam, né? Que estavam nela de uma forma tão diferenciada. Porque muitas vezes nós simplesmente rotulamos, né, as pessoas de uma determinada forma sem compreender a essência delas, como elas são em essência. E esse é um caso de um casal que eu atendi. Primeiramente eu atendi a esposa e depois de um tempo veio o marido. E era um casal que não se entendia. A esposa não compreendia o marido e vice-versa. Então cada um tinha uma ideia muito distorcida do outro. E essa ideia distorcida do outro criou um abismo entre eles, porque não havia uma correspondência adequada. O que um projetava não era correspondido pelo outro e vice-versa, e isso foi criando um distanciamento que se tornou um abismo e que acabou levando-os para uma separação. Quando chegou esse momento da separação, eu acabei acompanhando de perto o lado do companheiro, porque houve a separação por interesse dele. Mas a queixa no início sempre era dela. Ela reclamava muito dele e ele, na verdade, buscava uma atenção dela, um carinho dela, um cuidado, um acolhimento. E ela tinha uma expectativa de que ele fosse um homem corajoso, aventureiro, audacioso, e ele não tinha esse perfil. Mas eles já estavam juntos há mais de 30 anos, já tinham filhas adultas, formadas, casadas. E olha só, eles estavam juntos há praticamente 40 anos e não se conheciam. Aquelas expectativas de um e do outro não correspondidas ao longo de tanto tempo criou esse abismo na relação. E quem desistiu da relação foi ele, por incrível que pareça. Ele não queria desistir, mas ele ficou tão pressionado, tão forçado, que chegou uma hora que ele jogou a toalha. E depois disso ele me procurou para compreender mais profundamente o que tinha acontecido entre eles. E principalmente para se compreender, porque ele não estava satisfeito na relação, ele não estava nutrido e acolhido na relação, mas ele não desejava a separação. Mas chegou um momento que ficou insustentável para ele, porque o distanciamento entre eles foi tão grande e a rejeição que ele sentiu por parte dela foi tão grande que ele desistiu da relação. E depois ele buscou essa compreensão, onde eles erraram, o que aconteceu. Claro que cabia ali aos dois essa compreensão. Só que ela não ficou interessada em compreendê-lo. E ele chegou um momento que ele não conseguiu mais. Depois dessa separação, ele reencontrou o amor. Ele se reconectou com uma outra pessoa e conseguiu viver a verdadeira expressão dele, de Marte e de Vênus. Porque os princípios que ele tinha de Marte e Vênus eram bem diferentes dos princípios de Marte e Vênus da esposa dele. E isso cria uma incompatibilidade de atração. Por mais que no início, né, quando nós somos jovens e bonitos e temos uma imagem atraente, aquilo que verdadeiramente sustenta a relação depois de um tempo são esses princípios expressados de forma equilibrada. E quando eles não são desenvolvidos, não há equilíbrio na relação, porque não há uma compreensão de como movimentar essas energias. E o princípio de Marte, ele move todos nós numa direção. Qual é a direção que te move? Qual é o princípio masculino que te move? O símbolo de Marte é um círculo com uma seta. Esse símbolo é do direcionamento da energia. Portanto, Marte é um símbolo de movimento. Aqui está o símbolo de Marte. Todos nós temos ele no mapa. Esse é o princípio masculino que nos move. E esse princípio está em homens e mulheres. Porém, eles atuam de uma forma diferente em homens e mulheres, porque a essência masculina e feminina é diferente.
Mas homens também têm o princípio de Vênus, que em essência são mais femininos, mas eles também têm esse princípio para equilibrar as polaridades. Por isso que homens e mulheres se atraem. Porque se não houvessem essas diferenças, um não perceberia o outro. E é dessa forma que nos percebemos e que nos atraímos. Por afinidades, por desejos e por valores. E é dessa forma que vamos agregando valores quando há respeito por essas diferenças. Quando esse respeito não é desenvolvido, ao longo do tempo, acontece isso, as rupturas das relações. E esse casal rompeu. E foi muito triste a ruptura deles, porque eles tinham uma história de vida muito bonita, mas faltou o quê? Essa compreensão. E ele depois foi buscar essa compreensão numa companheira, numa outra companheira. Porque ele era um homem que tinha uma essência muito sensível e ele queria viver uma relação harmoniosa, equilibrada, doméstica, pacífica. Era o que ele queria e era o que a companheira dele não compreendia e não conseguia entregar para ele. Ela não entregava esse acolhimento que ele necessitava e ele se sentiu muito rejeitado e excluído da vida dela. Ela direcionou a energia dela, de Marte para um outro lado. E foi viver as conexões dela e deixou ele para trás. Não dá para deixar um homem assim para trás, abandonado. E o que aconteceu? Ele foi atraído por uma outra mulher. E essa atração chegou com aquilo que ele buscava numa mulher. Que era o quê? Amor, atenção, acolhimento, parceria, uma companheira para fazer os movimentos com ele. Que a esposa não fazia. E ele fez essa transição e ficou feliz, porque ele não queria muito. Mas esse pouco que ele queria, ele não estava conseguindo da esposa. Então, muitos relacionamentos são rompidos por isso, por falta de compreensão desses princípios que nos movem e que nos conectam. Porque esses princípios, eles não estão trabalhando de forma afinada e equilibrada na nossa relação de casamento, na nossa relação de parceria. E isso é algo assim que funciona de uma forma matemática. Quando você compreende o princípio de Marte, que te move, o princípio de Marte te move, move homens e mulheres, porém ele está mais conectado com a energia masculina. Então, nos homens, ele será um desejo mais dirigido, mais autocentrado, com uma força mais masculina de sustentação. Nos homens, ele tem uma força mais bruta, né? Uma força de ação, de desejo, eu quero aquilo, eu quero conquistar aquilo. E os homens têm essa energia muito focada, eles têm um foco muito grande. Nos homens, essa força funciona de maneira muito objetiva. Nas mulheres é um pouco diferente. A sustentação dessa força não é igual, porque nós somos mais frágeis, mais sensíveis, né? Não podemos nos comparar. Essas forças atuam de forma diferente em homens e mulheres, mas independente de como essa força é, e independente de sermos homens ou mulheres, a energia de Marte nos move para uma direção, em uma direção, certo? Quando compreendemos essa força masculina em nós, sabemos o que nos move. E sabemos, como mulheres, qual é o princípio de energia masculina, qual é o princípio de energia masculina que nos move e que nos atrai nos homens. O que nós observamos nos homens que chama a nossa atenção? É aquilo que move a nossa energia masculina. Essa é uma dica super legal para vocês compreenderem, mulheres, o perfil masculino de vocês. É o Marte no mapa astral de vocês. E o princípio feminino, que é o princípio da Vênus, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na parte complementar. Aqui tá o princípio feminino, que é esse símbolo, um círculo com uma cruz. Então, olha a diferença dos símbolos. Aqui tem uma seta, é um direcionamento. Olha só para onde que a energia vai, para lá. A energia de Marte sempre é dirigida para algum lugar. E a energia da Vênus, que tem essa conexão, ela precisa fazer o quê? Ela precisa trocar energia.
A energia da Vênus, ela é uma energia de troca, ela é uma energia de dar e receber, ela é uma energia de amor, ela é uma energia de valor, ela é uma energia que está sempre fazendo interação. Por isso que as mulheres são mais conectadas, as mulheres gostam de comunicação, as mulheres gostam de beleza, as mulheres têm vários valores distintos que as agradam. O universo feminino é muito diversificado. Ele trabalha em todas as esferas. Ele conecta com tudo e com todos. Diferente do universo masculino, que ele é mais dirigido, mais autocentrado, mais focado. Portanto, nas mulheres, o princípio feminino, que é o princípio da Vênus, rege essas conexões de valor. Qual é o princípio de valor que move você? Ele está contido na tua Vênus, no signo onde ela está e na área, né, que é a casa onde ela está. Já no mapa dos homens, o princípio da Vênus representa o perfil feminino que o atrai. Qual é o princípio feminino que desperta o interesse daquele homem? Que faz ele se sentir atraído, conectado e interessado naquela mulher? É esse princípio que vibra nele, que representa o que ele ama, o que ele valoriza, o que ele atrai. É ali que gera a conexão. Olha que interessante compreender isso. Nesse exemplo que eu dei para vocês, desse casal, desse cliente, esses princípios de Vênus e de Marte, eles não estavam afinados. E como eles não compreendiam isso, que eu estou explicando para vocês, que é possível compreender, eles não conseguiram chegar numa harmonia da relação. Porque é possível chegar. Se você tem algum conflito na tua relação e você compreender esses princípios que atuam em você e atuam no seu companheiro, você pode equilibrar esses princípios. Porque a tua consciência te dará a compreensão para você ter uma atitude que equilibre a relação. Porque daí se você muda o teu comportamento, se você muda a tua abordagem, se você muda uma atitude, você muda a relação. E por consequência, o teu companheiro ou a tua companheira vão corresponder a isso. Porque isso chamará a atenção deles na sua direção. Eles perceberão uma mudança significativa que se torna mais atraente para eles. E dessa forma eles passam a corresponder. Não é incrível? É incrível isso, pessoal. E se você for mais fundo nisso, você consegue desenvolver com mais consciência essas capacitações de atitudes mais pontuais e desenvolver com mais clareza esses recursos que estão em você e também abrir o teu magnetismo para você atrair mais relacionamentos para a sua vida, para você ser uma pessoa mais sociável, mais interativa, mais diplomática, para você se abrir mais aos teus relacionamentos, ser uma pessoa mais cooperativa e mais participativa no teu meio social. Infelizmente tem pessoas que não acreditam nesse conhecimento da astrologia. Elas são céticas, elas acham que isso não é um conhecimento com profundidade, com sustentabilidade. E elas perdem uma grande oportunidade de se tornarem melhores, né, de se aprimorarem por meio desse processo de autoconhecimento. Mas todas as pessoas que vão em busca desse conhecimento para fazer isso, se autoconhecerem e se aprimorarem, elas encontram as chaves pessoais para que esse desenvolvimento aconteça. Portanto, quando você não compreende esses princípios universais que atuam em você, que se complementam, você não consegue expressar esses princípios de Marte e Vênus de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica, porque são princípios vibracionais, são princípios de energia que dependem de você estar consciente deles, de como eles funcionam para você corrigir essa expressão. Se você não compreende, como é que você vai corrigir?
Você fica ali no piloto automático, né, dos teus instintos, dos teus programas, muitas vezes errados, das tuas crenças limitantes, e você acaba não mudando nada. Agora, quando você compreende e quando você decide dirigir essas forças de maneira assertiva, estando consciente de como elas funcionam em você, é sensacional o que acontece na sua vida. Uma grande transformação. Você fica impressionado de como a vida fica melhor e mais fluida. Porque tudo aquilo que representa o teu desejo instintivo, né, de ação, é dirigido pela tua consciência, com você respeitando essa força. Porque essa força que te move pode ser completamente diferente de uma outra pessoa com quem você convive. E tá tudo bem. Você só tem que respeitar as diferenças. Porque todo conflito nos relacionamentos de qualquer nível parte disso, do não respeito pelas diferenças. E quando você vai fundo nessa compreensão, há uma grande libertação desse potencial. A vida vai expandindo esses potenciais, vai te conectando com pessoas afinadas com você, você vai agregando valores, você vai somando, né, mais pessoas interessantes na sua vida, porque isso é o princípio da Vênus que te habita. Imagina você consciente dos teus valores, daquilo que você ama, daquilo que te conecta, daquilo que te atrai, daquilo que realmente representa a tua essência de amor. Imagina você vibrando nessa frequência e conectando com pessoas que vibram na mesma frequência que você. Quantos relacionamentos você atrairá? Quantas pessoas aparecerão na sua vida? Quanto crescimento, quanta evolução irá se manifestar na sua vida. É incrível, pessoal, ter essa compreensão. E olha, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo. Eu peguei um mapa masculino e um mapa feminino para dar aqui um exemplo para vocês, tá? Esse primeiro mapa, ele é o mapa de uma mulher, tá? E eu vou dar aqui o exemplo da posição de Marte e Vênus no mapa dela. Então, aqui no mapa dela, o planeta Marte está aqui, ó. Esse é o planeta Marte, ele tem um círculo com uma seta, ok? E ele está conectado à energia de Virgem, tá? Então, basicamente, ela tem Marte em Virgem, o princípio que move ela está no signo de Virgem. Então, ela é uma pessoa muito voltada para o trabalho, é uma pessoa muito autoexigente, perfeccionista, uma pessoa que tem grandes critérios, né, de consciência. Mas ela também pode ser uma pessoa muito perfeccionista, muito exigente, muito crítica, se ela estiver na vibração negativa desse princípio masculino que a move, que é Virgem. Ela busca uma energia masculina com esse princípio. Como seria o parceiro dela? Um homem simples, porque a energia de Virgem tem uma simplicidade, um homem organizado, um homem analítico, um homem muito comprometido em estar presente, em auxiliar, em contribuir, porque a energia de Virgem ela é muito solícita, ela está muito disponível para ajudar, para auxiliar, para melhorar, para se aprimorar. Há uma ânsia dentro dessa frequência virginiana de ser o melhor, de se tornar a melhor expressão, de entregar a sua melhor expressão. Se ela estiver muito exagerada, excessiva, ela se torna muito obsessiva no perfeccionismo. Mas ali tem uma medida também que precisa ser gerenciada, tá? E é a nossa consciência, a sua consciência, que vai administrar esses limites, tipo o limite do dar e receber, do certo e errado, tem que ter dentro de cada pessoa esse critério de nivelamento, ok? Mas essa figura feminina, ela tem esse princípio de Virgem que a move e ela busca um companheiro com esses princípios também, práticos, objetivos, analíticos, simples, assertivos, participativos, que estão ali sempre dispostos a colaborar
isso está nela como um princípio masculino que move ela. E ela vai observar homens com essa característica, é isso que ela busca num homem. Então o homem ele tem que ser prático, objetivo, ter um senso de utilidade na vida, trabalhador, comprometido com os acertos, porque ela tem esses princípios dentro dela, movendo ela. Muito bem. E ela tem a Vênus dela, que é o princípio feminino, aqui, ó. A Vênus está na energia de Áries no mapa dela. Vênus em Áries, olha, Vênus no fogo. Uma mulher com Vênus no fogo é uma mulher muito autocentrada, que exige muita atenção, porque está na primeira força astrológica que ela é muito autocentrada. Então, a mulher que tem a Vênus ali, ela precisa de atenção. Ela é uma mulher, assim, exigente com os seus vínculos. Ela valoriza as pessoas independentes, autônomas, mas as pessoas que trabalham com uma certa autonomia, uma certa independência, mas elas querem o quê? Ser percebidas, elas querem ser admiradas, elas querem ser compreendidas ali, ó, na sua essência individualizada. E se elas não forem, elas já vêm com uma certa reatividade. Então, a mulher, quando ela tem a Vênus em Virgem, ela se torna reativa quando ela não é percebida, tá? Quando ela não é percebida. Então, olha que interessante, né? Essa mulher, ela tem um princípio feminino em Áries, que tem uma base de independência e autonomia, muita iniciativa, uma pessoa muito independente. Só que a Vênus dela está na casa 4 do mapa. E estando na casa 4 do mapa, há uma necessidade de proteção, cuidado, acolhimento, porque a Vênus dela está numa casa emocional. Aí tem aquele lado dela, aquela faceta dela de que ela é super independente, autônoma, autocentrada, ela faz as coisas do jeito que ela quer, mas daí, de repente, ela tem um surto de carência. E começa a chorar, e começa a reclamar atenção, fala que tá ali meio abandonada, que o marido não tá dando atenção para ela pode ter essas crises. Porque essa outra faceta que vem por essa Vênus atuando ali nesse laboratório emocional irá exigir atenção quando ela se sente carente ou quando o amor próprio ou a autoestima dela estão em baixa. Olha só. Vai entender uma criatura dessas, com essas flutuações. Aí as mulheres passam por aqueles períodos, né, aquelas fases emocionais flutuantes, aqueles períodos da TPM. Como é que um homem vai entender isso numa mulher? Se não tiver um mapa astral para decifrar a criatura. Por isso que as mulheres são de fases, porque elas são regidas pelo feminino e porque elas são sensíveis. Portanto, elas são mais impactadas pela flutuação emocional, pela flutuação lunar, por causa da sensibilidade. Não que homens não sejam sensíveis, eles também são, mas é diferente a forma como eles respondem, porque toda a informação passa por um filtro mais racional no homem e pela mulher passa por um filtro emocional. E a resposta é completamente diferente. Então vejam como essa personalidade se movimenta. Ela se movimenta de forma super objetiva, prática, organizada, mas ela se conecta daquele jeito ali, com aquela intensidade da autonomia dela, uma certa exigência, né, de ser percebida, de ser admirada, de ser amada, de ser respeitada, mas com uma carência ali por trás. Um pano de fundo, muitas vezes, de muita carência. Se ela não estiver bem com a família dela, com a base emocional dela de pertencimento, ela vai estar totalmente carente e gerando uma expectativa enorme no parceiro, de que ele venha para cuidar dela. E como é que o parceiro vai entender isso? Se ela estiver lá vulnerável, carente e não expressar isso para o parceiro claramente, porque nem ela sabe que ela é assim. Imaginem a confusão que é gerada. E essas são as confusões que nós geramos quando não compreendemos esses princípios de Marte e Vênus que nos habitam.
Bom, já esse outro mapa aqui é de um homem, é uma personalidade masculina. E olha só que interessante esse perfil. O planeta Marte desse homem está na energia de Câncer. Passando um avião aqui, pessoal. Forte. Deixa passar, passou. O princípio de Marte, pessoal, olha só que loucura. O princípio de Marte, nesse mapa, atua na força de Câncer, nessa personalidade. Um homem com um princípio masculino em Câncer, olha, Câncer é um signo do elemento água, é um signo sensível. Esse signo sensível faz esse homem ter um desejo muito sensível dentro dele. Ser um homem muito maternal, muito cuidadoso, muito afetivo, um homem protetor. Portanto, o que move essa personalidade é a sensibilidade dele, é o sentimento dele. Olha a diferença. Ele tem Marte num símbolo da água, que é Câncer. E ele tem a Vênus, olhem só, a Vênus desse homem está em Peixes. Vênus em Peixes, que é o princípio que conecta ele com as pessoas. E é o princípio que ele vai buscar numa companheira. Ele busca peixes na companheira, que é uma sensibilidade ainda mais aprofundada do que a de Câncer. Olhem só esse homem com os princípios de Marte e Vênus no elemento água. O que move ele é Câncer, o que conecta ele com as pessoas é Peixes. Isso é uma personalidade masculina altamente sensível, altamente humana, altamente altruísta, com uma grande capacidade de amar incondicionalmente. Agora imagine se esse homem não compreende esses princípios que o movem e que o conectam. O que acontece com ele? Ele pode travar na vida dele, porque ele pode interpretar que essa sensibilidade dele é uma fraqueza e não desenvolver essa sensibilidade consciente. O que acontece? Um homem com tendência à autossabotagem, escapismo, negação da vida, fuga da realidade, muitas vezes com tendências a dependências químicas, porque ele não consegue objetivamente manifestar aquilo que ele quer, porque ele não conecta com a sensibilidade para fazer essa manifestação. E provavelmente entrará em relacionamentos confusos, atrairá mulheres confusas, porque ele está confuso. E a projeção confusa dele atrairá o que? Uma correspondência confusa das mulheres. Daí nenhum relacionamento dele dá certo e ele não entende por quê. É muito curioso compreender esses aspectos que nos movem e nos conectam. Porque esse homem é um homem raro, tá? Ele tem características bem diferenciadas aqui na personalidade dele. Agora imagina uma mulher compreendendo esse homem com essa sensibilidade. É o companheiro perfeito, porque ele tem uma alma feminina. Esses princípios que o movem e o conectam têm uma sensibilidade, algo que agrada as mulheres, que encanta as mulheres. Por quê? Porque é aquele acolhimento, é aquele amor, aquela energia que sensibiliza, que não é grosseira, que não é bruta, que não é estúpida, que no fundo toda mulher gosta. Claro que não de uma forma exagerada, né? Sem um posicionamento adequado, mas dentro da medida, dentro da linha do equilíbrio, que é aquilo que nós sempre falamos, que é o ideal. Esse é um homem que tem uma grande capacidade de ser um homem diferente e equilibrado aqui nessa realidade. Porque ele tem vários outros gatilhos fortes, tá? Esses aspectos da sensibilidade dele são realmente bem expressivos, mas ele tem outros gatilhos de força que vão equilibrar com essa sensibilidade, criando uma expressão bem posicionada aqui no mundo, tá? Porque não é só isso que ele tem no perfil dele, mas isso é muito essencial para ele encontrar, ó, o equilíbrio dele,
para ele se conectar com as pessoas de uma forma verdadeira e expressar a verdade da essência dele. Então, a expressão da verdade, essa atitude que leva ele a expressar a essência dele, vem de Marte. E aquela força magnética dele, que faz ele conectar com as pessoas, com aquilo que ele busca nas pessoas para conectar e interagir dentro de um ambiente saudável, social, isso é a Vênus. E aí, gostaram desse exemplo? Eu acho incrível trabalhar com esses princípios da Vênus e de Marte. E eles são os princípios que eu sempre analiso, observo para fazer as orientações no trabalho terapêutico. E eles funcionam muito bem. As pessoas passam a se compreender, compreender os outros, direcionar essas energias com mais sabedoria. Todo mundo ganha, todo mundo oferece o melhor e recebe o melhor, e assim a vida vai ficando equilibrada, o dar e receber flui, o mundo fica mais bonito. Homens e mulheres se respeitam, agregam valores, dividem esses valores, usufruem da vida e dessa forma o mundo fica melhor, né? E se um casal equilibrado, conscientemente desses princípios, decide gerar um novo ser, um filho, esse filho já virá com uma capacidade maior de equilíbrio, porque já houve essa compreensão, já tem essa consciência envolvida na geração e na criação desse ser que virá. Isso faz toda a diferença nesse mundo pessoal e vale a pena investigar. Então a minha dica para vocês é: busquem a compreensão dos princípios de Marte e Vênus no mapa de vocês. Se você for homem, busque Marte e Vênus, o que te move, o que te conecta. O que move você como homem, o que faz você buscar uma companheira. Qual é o princípio que você busca conectar na tua companheira, que é o teu princípio feminino? E se você for mulher, qual é o princípio masculino que te move e que você busca em um homem, que você irá admirar em um homem? E qual é o princípio feminino que você vai usar para conectar nas tuas relações com teu companheiro? Qual é o princípio da Vênus que irá fazer você expressar o seu feminino e que fará você admirar o feminino de outras pessoas? Por que você, mulher, muitas vezes observa mais um tipo de mulher do que outro tipo de mulher? Porque é esse princípio da Vênus que faz você observar o que mais se afina com o teu feminino. É muito curioso, tudo isso fecha, tudo isso bate. É magnetismo, é eletromagnetismo, é o teu padrão vibracional se identificando com outro padrão vibracional ou não. Quando você não conecta, quando você não curte, quando você não gosta, o jeito de uma pessoa é porque não tem afinidade de Vênus, certo? Porque é Vênus que faz a conexão por atração. E a energia de Marte, ela tem a ver com aquilo que a mulher busca em um homem. Porque se ela tem um princípio movendo as ações dela, ela precisa de um princípio compatível no parceiro. Porque do contrário, ela vai e o homem fica. E isso pode representar que ela pode ser uma mulher muito intensa e às vezes o princípio do homem é muito devagar e aí não fecha com o princípio dela, ela não vai curtir. Ou o contrário, ou ela tem um princípio muito devagar e o homem é muito rápido e ela não gosta porque o homem é muito ansioso para o ritmo dela. Olha só, só que dá para corrigir, viu? Porque não existe ser humano perfeito, não é? Mas se você já compreende isso e você, quando encontrar com alguém, buscar compreender isso e harmonizar, se você tiver um diálogo assertivo com teu companheiro, com tua companheira nesse sentido, é possível melhorar isso. Por quê? Todos nós temos todas as forças astrológicas, nós temos as 12 forças astrológicas disponíveis no nosso perfil, no nosso mapa. Se você precisar melhorar a expressão de uma dessas forças para gerar esse padrão de magnetismo e conectar melhor com teu parceiro ou com tua parceira, você pode fazer isso, compreendendo isso e gerando aquelas ações adequadas que estão ali contidas naquela força que você não tem tão expressivo na tua personalidade, mas que você pode desenvolver. Olha que legal, como tudo tem solução aqui, basta só querer. Então fica aí
essa reflexão, essa inspiração sobre Marte e Vênus, a força mais expressiva nos homens, né, o princípio masculino que é Marte, a força mais expressiva nas mulheres que é o princípio da Vênus, e como cada pessoa tem de forma muito particular e personalizada esses princípios ativados na sua personalidade e como a compreensão deles pode fazer você conectar melhor nos teus relacionamentos, né, na tua vida com as pessoas de uma forma geral, e isso move você dentro de uma vida social. Mas ele será mais exigido de você de uma forma equilibrada nos seus relacionamentos interpessoais, onde você tem relações mais diretas, é que esses princípios terão um impacto maior, positivo ou negativo, dependendo do teu nível de consciência. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não se inscreveu no meu canal ainda, aproveita e se inscreve. E eu espero te encontrar aqui acompanhando os meus próximos vídeos. Obrigada, viu? E até breve. Tchau, tchau.